Bom, boa tarde a todos. Nós iniciamos a gravação da palestra do pesquisador, professor Gilles, do CIRRA da França. Gilles, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado seu tempo de estar aqui com a gente. E a gente, então, você tem um tempo para falar, de acordo com o seu planejamento, e após a sua palestra, a gente abre para as perguntas, né, que podem ser enviadas via chat ou então levantar a mão para a gente abrir a palavra aqui ao vivo, tá bem? Gilles, fica à vontade, viu? A Tá palavra é bom, sua. obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Então, eu vou falar em português, meu português, com sotaque, mas as slides são em inglês, então tem uma mistura, e acho que é melhor para entender para todos, porque tem gente do Brasil e tem gente de fora. Obrigado para me convidar para apresentar este trabalho na parte de infravermelhos, espectroscopia infravermelho próximo, aplicado para os produtos florestais e para avaliar a propriedade e diferentes coisas. Sou pesquisador no CIRAD, um centro de pesquisa internacional na França, em Montpellier. Minha unidade é HAP, Melhoramento, Genética e Adaptação das Plantas, e FIV está minha plataforma de imageria vegetal. Estou presidente da Associação Iliospir e membro de diferentes associações que em relação com o UNIR. Aqui é o plano de... Gilles, Oi, sim? Gilles, desculpa te interromper, não estão aparecendo os slides aqui para a gente, tá? Não muda. A sua tela está aparecendo para a gente aqui, mas não com slides. Ok, ok. Entendo agora. E agora? Para mim ainda não. Não, bom, eu vou fechar. Começar de novo. Ok. Partager. Eu abri outra tela. Ok. Agora sim. Está bom agora? Sim, aparecendo normalmente aqui para nós. Ok, tudo certo. Tudo certo. Ok, esse é o plano, minha apresentação. Eu vou apresentar alguns princípios, porque unir a espectroscopia, porque para fazer o quê, e aplicação com madeira e outros produtos com madeira. E no final eu vou terminar para uma perspectiva e mensagem. Infravermelhos, unir a espectroscopia, o princípio de enviar energia luminosa, uma planta, uma amostra, e você vai receber enviar uma energia e depois você aplicar uma planta ou uma amostra e depois a planta vai absorver uma parte e a gente pode medir o espectro de reflectância e depois transformar esse espectro em espectro de absorvância. E o resultado do espectro de absorvância vem da absorvância da energia luminosa, dos fótons, e que depende das átomos, por exemplo, aqui o carbono e hidrogênio. Então, uma frequência de vibração que tem uma frequência fixa e que a luz vai ser absorvida só a parte da frequência da ligação entre carbono e hidrogênio. Estamos trabalhando a parte do infravermelho próximo, a partir de 700, 800 nanômetros até 2500 nanômetros, perto do visível,
alguma vez tem equipamento que tem a parte visível também. A gente pode trabalhar a parte visível e a parte do infravermelho próximo. E depois tem infravermelho médio, infravermelho far. E o princípio que a parte do infravermelho médio tem as bandas fundamentais de absorvância, por exemplo, aqui, que depende do tipo de ligação entre os átomos, por exemplo, quando tem uma simples, duplo, triplo, e tem uma vibração bem específica para cada um, que depende do tipo de ligação. E que depende também dos átomos que são envolvidos à ligação, por exemplo, aqui H, hidrogênio, oxigênio, tem uma frequência de vibração, ele vai absorver essa região aqui, e outro deutérium aqui, que vai absorver a outra região. Okay? No final, mas tem uma coisa, e no final tem ligação que vai absorver sempre a mesma frequência, a partir do infravermelho médio. Você pode ver o H, nitrogênio H, diferentes coisas, carbono, nitrogênio, tem diferentes tipos de absorvência. E outra coisa que para cada tipo de ligação tem também ligação covalente, tem um diferente tipo de vibração. E no final, a gente pode ver que, em função do tipo de vibração, tem absorvência que pode ser diferente a parte do infravermelho médio. E está aqui a parte do infravermelho médio, e você pode ver que tem um tipo de vibração que vai absorver aqui, outro aqui, e no final, a gente está trabalhando com o infravermelho próximo, está aqui, e uma replicação, uma combinação, uma replicação da absorvência da parte do médio à parte do infravermelho próximo. Por exemplo, aqui a ligação OH, de água, c'est também que tem vibração e absorvência de diferentes comprimentos de ondas, número de ondas aqui. E porque, por exemplo, a água vai absorver a diferentes regiões, okay, do infravermelho próximo, e a informação está repetida, por exemplo. Mas o mais importante para a água é aqui e aqui. Okay. Mas tem outro tipo de ligação, por exemplo, carbono e hidrogênio, ele vai absorver a diferentes regiões também. O exemplo aqui é só uma amostra de madeira e a gente colocou uma umidade maior cada vez. E fizemos uma leitura a 0%, 3%, 6%, 9%, até 60% de umidade. Então, tem só a ligação OH que está aumentando. E você pode ver que tem uma variação do espectro, da absorvência do espectro, da madeira, da amostra, que vai crescer a regiões específicas da madeira, mas que pode também outra região que tem uma absorvência forte. E a espectroscopia infravermelho próximo foi desenvolvida no início para avaliar a umidade dentro de semente ou diferentes coisas, porque está funcionando muito bem. É muito simples, porque a molécula de água é simples. E você pode ver, tem outra região, por exemplo, que são específicas das proteínas, de lipidas ou de amidon, por exemplo, em diferentes regiões que são bem específicas, que se você vai medir semente de trigo, ou se você vai medir frutos, se tem proteínas, tem sempre uma absorvência da proteína às diferentes regiões, mas se o material é diferente, tem absorvência às mesmas regiões. Ok, só para... é um icebreaker. E a espectroscopia está baseada na lei de Beer-Lambert. E a lei de Beer-Lambert, depois eu vou explicar um pouco. Temos dois tipos para medir as amostras, só para uma medição de transmissão, por exemplo, para os líquidos. Okay? Então, uma fonte de luz
tem a amostra aqui, tem uma seleção de comprimento de onda, e depois tem um detector. E esse mais para os líquidos. Mas se a gente quer medir um sólidos ou material em pó, você deve usar a reflexão difusa, o sistema. Então, a luz está aqui, o detector ao mesmo lado, e a amostra está aqui, você vai enviar fotões, você vai recuperar a reflectância da amostra, e a diferença está a absorvância. E em função da lei de Beer-Lambert, por exemplo, c'est que você vai atravessar a amostra, ou em reflexão, tem aqui diferentes comprimentos de ondas em função da vibração da luz, e depois no detector vai receber só os fotões que pode chegar no detector, e os fotões que são dentro, que são absorvidos, não vão no detector. Podemos medir a teor de lignine, teor de cellulose, de água, em função da molécula e da região de absorvância. Então, com a leitura, temos um espectro de reflectância, ok? Que, como isso tem wavelengths, tem comprimento de onda e reflectância. Em geral, a gente está trabalhando mais com absorvância, mas é muito simples, você transforma a reflectância com essa fórmula, e depois você tem um espectro de absorvância. Ok? E o princípio da Beer-Lambert é que se você vai aumentar, por exemplo, se tem uma solução que é mais concentrada com um produto, aqui o exemplo é muito simples, é a mesma ligação, mesmo tipo de vibração. Quando você vai aumentar a concentração, você tem um pico de absorvância que vai aumentar também, ok? Que proporcionalmente à quantidade de moléculas a cada etapa. Então, depois você tem a possibilidade de fazer uma calibração para avaliar a concentração a partir do nível de absorvância. É a calibração, é o princípio da calibração. E então, quando a gente está trabalhando com os espectros, a gente sabe que os espectros de absorvância dependem da composição química, da forma física das amostras. Você tem uma granulometria diferente, tem um efeito, ok? E também depende do espectrômetro, do equipamento. Então, a faixa espectral, da resolução espectral, da tecnologia, da luz que você vai usar, diferentes coisas. Mas são as três coisas de variabilidade dos espectros que você pode encontrar. E outra coisa que, no final, um espectro você deve considerar como um fingerprinting, ok? Não printing, mas printing. É um fingerprinting da amostra, é única, ok? Então, é como para nós, e tem regiões que você vai identificar, você pode identificar uma pessoa a partir da variação que você tem aqui, e igualmente com espectro, você vai identificar a amostra em função do nível de absorvância em diferentes regiões do espectros. E quando você tem diferentes fingerprinting, diferentes espectros, você pode discriminar o material, a amostra, em função dos espectros, porque você tem pequenas variações entre os espectros dos dois tipos de material. Então, tem uma possibilidade de discriminar, de classificar, e tem também uma possibilidade de calibrar uma variável quantitativa. Por exemplo, se você tem tanto de espectros que de valor medido no laboratório, você pode calibrar para depois usar o modelo para avaliar outras amostras. Tem diferentes equipamentos do laboratório aqui, são o laboratório de banca. Tem equipamento on-site, são equipamentos para medir em tempo real algumas propriedades. Aqui, por exemplo, a teor de proteínas, umidade de semente de trigo, por exemplo, está on-site.
agora tem cada vez um pouco mais equipamento para ir no campo, para fazer a medição no campo, mais um menos leve. E agora tem muito pequeno equipamento, nanospectrômetro, que você pode usar no campo, você pode usar para diferentes aplicações. Então, por que o NIR está funcionando e como está... Bom, o NIR é uma coisa que não é muito nova, né, porque você pode ver que o tempo para descobrir o sinal infravermelho está um pouco antigo, mas o desenvolvimento da espectroscopia infravermelho próximo vem do desenvolvimento de computador, que pode fazer muita análise para ajudar a gente que está usando para fazer análise em quimiometria. Ok? Agora está mais o tempo da imagem, mas sempre está desenvolvido. Você pode imaginar o diferente de equipamento no passado e agora, é a mesma escala. Ok? E o NIR está usando para muita coisa, para agricultura, para tecidos, farmácia, cosméticos, para muito uso. E está muito usando porque uma análise espectral é muito rápida, ok? Precisa de uma segunda, menor que uma segunda, alguma vez. Você pode usar o espectro para analisar para calibrar diferentes propriedades, não precisa de preparar as amostras, tem muita coisa não destrutiva, tem muita coisa. No final, é mais barato de analisar com o NIR, se você tem calibração, que de usar o laboratório. Mas sempre a gente precisa do laboratório, porque os modelos devem ser desenvolvidos para ser bom para novas amostras, diferentes coisas. E lembra que eu falei antes de calibração, mas uma calibração univariada. Tem só um pico, é muito simples, você pode calibrar. Mas, na realidade, tem mais picos, como eu expliquei antes, porque você tem diferentes regiões de absorvência. No final, só para água, que é uma coisa simples, você pode ver que tem duas regiões, mas, na realidade, tem 5, 6 regiões que são afetadas para a concentração, a umidade. Então, no final, a gente está usando a calibração multivariada. A calibração multivariada porque tem duas coisas. Tem a análise em componentes principais, ok? E tem a regressão PLS, que eu vou explicar rapidamente. Bom, a PCA, por exemplo, aqui você tem uma matriz de dados espectrais, você tem de linhas que de amostra e tem de colunas que de comprimento de ondas. Okay? O número de colunas depende do equipamento. E o princípio da PCA, que temos muitas variáveis que são colineares, que tem uma informação que está repetida. Então, a gente está usando a PCA para diminuir o número de variáveis e depois para usar só 10 ou 20 colunas, uma matriz menor que em 10 ou 20 colunas, tem tanto colunas que de componentes principais e tanto linhas que de amostra, ok? Então, no final, as componentes principais são ortogonais, a partir de 10, 100% da variância espectral está dentro, você tem a mesma informação, então é mais simples depois para analisar. E para fazer a PLS regressão, bom, a PCA é uma méthode não supervisada, você vai usar só os espectros. E tem outro lado, tem a regressão PLS, que vai ser usado para fazer um modelo de calibração, okay? A partir dos espectros e a partir dos dados do laboratório que a gente quer calibrar e depois para usar um modelo só para avaliar a propriedade a partir dos espectros. Então, é o princípio um pouco mesmo que a PCA. Você vai fazer uma forma de PCA
depois você vai pegar variável latente e o valor que você quer calibrar, e depois você vai fazer um modelo para fazer a avaliação depois. E o processo para calibrar e validar o modelo então, é um exemplo aqui, hein? A partir dos espectros de calibração, que você tem os espectros e os dados do laboratório, você vai usar pré-processing para melhorar o sinal espectrais e fazer um modelo que vai ser testando com invalidação cruzada. E no final, cruzado significa que você vai fazer, por exemplo, se você tem 100 amostras, você vai fazer 5 grupos de 20 amostras, você vai fazer um modelo com 80 e avaliar o modelo com 20 e você vai continuar. Você vai ter tanto de modelos que de grupos de validação cruzada e no final você tem os valores medidos e os valores previstos, ok? E a partir disso você vai calcular uma erro de validação cruzada. E você pode escolher o melhor pré-processing, o número do fator do modelo, e quando tudo está fixado aqui, você pode usar outra amostra com espectro, com os dados do laboratório, usar o modelo para avaliar a propriedade, a mesma propriedade, a partir dos espectros do modelo, e você vai comparar os valores medidos e os valores preditos em validação, ok? E independente. E no final, você tem um R quadrado, um coeficiente de determinação e um erro de predição, e você vai comparar o erro de predição com o laboratório. E tem um gráfico que está muito usando, são os valores medidos, os valores previstos, e tem um R quadrado, donc, para invalidação cruzada ou invalidação externa, né, eu expliquei aqui, invalidação cruzada e invalidação externa, e você vai avaliar o erro, você vai estimar um valor de predição, ok? E esse valor de predição o objetivo está de estar mais perto do erro do laboratório. E de outro lado, tem esse, desculpe, não, tudo certo. Mas para as propriedades qualitativas, se você tem classe, se você tem espécie diferente, se você quer avaliar uma classe, outras métodes que eu uso muito a PLSDA, Discriminant Analysis, ok, para avaliar a classe. É mais ou menos o mesmo processo, tem um grupo de calibração, um grupo de teste, mas no final você vai considerar sua propriedade como 1 ou 0, ok? A classe 1, se as amostras vêm da classe 1, e 0 para outros, e para outros você vai fazer a mesma coisa. E no final você tem uma matriz de confusão com os valores que você conhece, a distribuição da classe que você sabe. Por exemplo, aqui tem 60 amostras que são da classe 1, 105 da classe 2, então aqui você vai usar o modelo para fazer a predição da classe, você vai avaliar o modelo, a qualidade do modelo a partir da accuracy, o rate, diferentes critérios para avaliar o modelo, e depois a gente pode avaliar a classe. Ok. O NIR está usando eu já expliquei antes, que para muita disciplina, medicina, agricultura, astronomia, geofísica, tem muita possibilidade para usar o NIR. Está mesmo espectrômetros na planeta Mars. Mas se você quer saber um pouco mais, tem aqui uma organização internacional, que é ICNIRS. Tem também, ICNIRS vai organizar cada dois anos um congresso internacional. E tem também, por exemplo, este ano o congresso vai ser em Itália, em Roma. Está organizando para NIR Itália. E na França temos também uma associação, um rede lá de Heliosphere, o nome. Esse é um rede científico para um vermelho próximo.
está usando para muitas coisas, por exemplo, mais para, por exemplo, para as coisas da comida, desculpe, o whisky de food, mas você pode ver que tem diferentes aplicações para analisar, para fazer a autentificação ou adulteração, para o controle da adulteração, né? Mistura fraudulosa. E também está usando para a madeira, você pode ver, né? Pouco. Bom, tem diferentes artigos que podem mostrar que tem diferentes equipamentos para usar para forensic analysis. E agora, para madeira, it's the beginning of my presentation, but eu precisei de explicar algumas coisas antes. E, unir com infravermelho para madeira está muito antigo, mas tem os primeiros artigos vêm de anos no século antes, mais ou menos 84 anos, não, 74 anos. Então, tem gente que está trabalhando, você pode imaginar que na época não tem muito computador, mas a gente pode fazer já algumas coisas. E no final, para a aplicação a partir da madeira, é muito interessante porque a gente pode avaliar muitas amostras, mais que o laboratório, e no final, o enfermeiro unir está vital para pesquisar sobre a madeira e para desenvolver atividade de pesquisa, mas também para a indústria. Podemos usar diferentes tipos de material. Você tem a amostra em pó, ou chips, ou pedaço, ou cunha, diferentes coisas. Você pode usar diferentes tipos de madeira em função do objetivo. Uma coisa importante é de controlar a umidade, porque você lembra que tem umidade que é muito variável. Então, é interessante de estabilizar a umidade quando você vai usar unir e madeira. E a motivação para usar unir está o número de amostra. Você pode ver que tem um exemplo lá do professor Paulo Heine, durante a... E tem muita amostra aqui que... Aqui na França, acho que para medir celulose, lignina, extrativo, a gente pode fazer 10 por semana. Você pode imaginar que quando você tem muita amostra, não é possível poder analisar tudo com o laboratório. Então, a gente pode usar somente unir para fazer as estudos de genética, por exemplo, para a fenotipagem. Okay? Então, aqui uma lista de aplicação, que é uma visão geral de minha colaboração, para diferentes propriedades, química, anatômica, física, mecânica, forensic timber, imagem hiperspectral também, a qualidade, controle de qualidade de produtos, de madeira, para usar o microspectrômetro. No final da apresentação tem uma lista de publicações. Eu vou ilustrar um pouco nossos resultados que temos com o slide seguinte. Então, um trabalho coletivo, que você pode ver, com estudantes, com colegas, pesquisadores, engenheiros, diferentes coisas de diferentes países. Mas antes de mostrar o resultado, eu vou explicar por que o UNIR está funcionando com madeira. Você lembra que, bom, o UNIR tem em função da química, em função de moléculas que você tem dentro do material, tem uma variação da absorvância. E, por exemplo, aqui, se você pega um espectro de absorvância de madeira, em pó, por exemplo, sólido, em pó aqui, você tem uma figura para uma amostra. Se você vai medir a lignina pura, celulose pura, você tem essa. Você pode ver em azul, celulose, e você pode ver que tem picos mais ou menos comuns entre os dois e madeira. A gente está usando um pouco um pré-tratamento dos espectros para ampliar o número de picos, para ver melhor as informações espectrais. Aqui são as mesmas informações aqui e aqui.
são celulose, lignina e madeira, você pode ver que tem um pico, uma região que são semelhantes entre os três produtos. É normal, porque 25% da madeira é lignina e 50%, 60% é celulose da madeira. Se eu pego só celulose e lignina, eu posso identificar, por exemplo, alguns picos, ok, para a celulose, por exemplo, dos espectros da celulose, azul. Se eu vou fazer a mesma coisa para a lignina, a gente pode identificar picos para a lignina específicos da lignina, e depois você coloca os dois, e se eu vou agora colocar o espectro da madeira, você pode ver que tem algumas regiões que são dos picos de lignina, os picos de celulose, tem um pouco desvio, mas tem regiões que você pode encontrar lignina pura e celulose pura que você vai encontrar na madeira, é normal. Exemplo aqui, em função da teor da lignina, eu tenho 3 amostras com um valor max, um valor alto, uma valor média e um valor mínimo. Ok? Você pode ver que tem região, você tem uma absorvância que tem uma relação com a teor de lignina, por exemplo, aqui, tem diferentes regiões. Então, quando a gente vai fazer um modelo para avaliar lignina, provavelmente a PLS vai escolher as regiões para avaliar a lignina, porque tem uma relação com lignina e nível de absorvância em função do comprimento de ondas. É a mesma coisa para os monômeros da lignina, celulose, tanina, extrativos. E agora, para aplicação, eu vou mostrar uma parte de discriminação, uma parte de calibração de propriedades, como se chama, quantitativas, e depois eu vou apresentar resultados com produtos que vêm da madeira. Para as análises de discriminantes baseado com o NIR, é mais usando para explorar a biodiversidade florestal. Então, aqui um artigo interessante que vai fazer uma revisão do NIR com Wildlife, Biodiversity Study. Ok, tem diferentes coisas interessantes. Eu gostei de ler estes artigos. Está muito usando também o NIR para identificar madeira, madeira que vem da floresta nativa, que vem da plantação, que são diferentes coisas para controlar a origem do material e também para identificar as espécies. Ano que vem tinha um congresso, eu participei de um congresso em Madagascar, e tinha lá muita apresentação lá sobre o uso do NIR para avaliar as espécies, para identificar, discriminar as espécies, porque tem espécies que você não pode cortar e outras que você pode, mas a gente não sabe, para identificar as espécies é um pouco complicado, você deve ser um anatomista famoso para reconhecer. Então, tem um exemplo aqui com Diospyros, as espécies de Diospyros, para avaliar a partir dos espectros quais são as espécies, por exemplo. Então, aqui as classes são espécies de Diospyros. Aqui você pode ver que na diagonal aqui tinha os resultados bons de identificação e outros são resultados falsos, ok? No final, o trabalho lá de Clarel está um colega de Madagascar, ele pode avaliar a espécie com uma erro de 30%, ok? Bom, já é uma coisa interessante. O desafio foi que tem muita espécie é um pouco complicado para avaliar. Outro exemplo de Patrícia, que para também discriminar Dalbergia e Diospyros, entra gênero, ok? Para ter um estudo para Dalbergia e Diospyros. Então, a equipe lá em Madagascar são bem ativos. E também tem Tiavina que está o trabalho dele é de fazer uma aplicativo com smartphone e com espectrômetros de portátil. Tem outra equipe famosa de Teresa, de GES, que está trabalhando com
no Brasil, com Swietenia, com diferentes espécies de Swietenia, com Cedrela, diferentes, para discriminar as espécies perto e para saber se a gente pode avaliar a partir dos aspectos somente se é a espécie de Cedrela ou a espécie de Swietenia. É muitos artigos da equipe. Podemos também discriminar os clones. Eu fiz uma vez, tem um projeto UCFUX, perto de Piracicaba. Tem, por exemplo, tem um experimento, tem 16 clones diferentes. Fizemos uma leitura da madeira diferente em função do raio e tentamos de fazer uma avaliação e de identificar o clone. Foi um bom resultado. Tem 83% de clones foi bem classificados a partir dos espectros. Ok, tem bom. Em função, tem uma variação que depende do clone. Tem clones, é perfeito, porque é um pouco diferente de outros. A espécie um pouco mais longe, acho que esse é o Eucalyptus camaldulensis, é diferente. Mas os outros são das empresas. Fizemos outro estudo com o mesmo experimento de saber se a gente pode discriminar madeira que vem do solo arenoso ou dos solos argilosos. Fizemos a mesma leitura e para comparar aqui e aqui, temos resultado interessante também, com uma taxa de erro de 20%, mais ou menos, para classificar o material que tem variabilidade genética, tem também variabilidade radial incluída, mas tem 20% de erro só para avaliar o espectro. Espero que você está comigo ainda, vamos continuar um pouco. Em função, para as propriedades quantitativas, fizemos muito trabalho no CIRAD, mas com muitas parcerias, e outros lugares também, para lignina extrativa, polifenol, celulose, para propriedades físicas também, alguns produtos. Fizemos diferentes tipos de amostragem destrutiva para pegar amostras grandes para fazer diferentes tipos de análise, ou para usar, por exemplo, esse tipo de amostra mais pequeno, não destrutivo para árvores, mas tem um impacto também. E tem outro sistema para pegar amostras, se a gente está trabalhando somente com a química, a gente pode usar chips e depois vamos fazer moagem. O princípio para estudar a genética tem muita amostra, como eu expliquei, tem 2.000 amostras, por exemplo, 2.000 árvores. A partir dos espectros de 2.000 árvores, do espectro de madeira, vamos escolher mais ou menos 200, e a partir de 200, vamos fazer os valores de referência, valor de laboratório, para medir, por exemplo, lignina, celulose, extrativos. E vamos fazer um modelo a partir de 150 amostras e avaliar o modelo com 50 amostras, para validar o modelo, e depois, se o modelo está bom, vamos estimar os valores para todos, para os 2.000 árvores. Um caminho que é bem comum. E a partir desse, a gente pode trabalhar com a parte da genética, com fenotipagem. Temos resultados da química extrativa de non-celulose, temos bons resultados para avaliar os 3 tipos de propriedade química, você pode ver aqui. Fizemos também modelos para diferentes espécies de eucalipto, por exemplo, fizemos uma mistura de tipos de espécies. Fizemos também trabalho no Portugal, com José Carlos Rodrigues e Ana Alves, com os dados de análise pirolítica. Okay? A gente pode avaliar o monômero de lignina, cirengil-guacil, e também a teor de lignina. Fizemos um modelo que funciona bem também, sempre a partir dos espectros de madeira, de eucalipto, e depois podemos avaliar aqui em teste. Fizemos estudo também para extrativos, com Quercus, na França, mas também com Teca, no Togo, na Costa do Marfim, desculpa. E fizemos diferentes modelos para avaliar alguns extrativos bem específicos. Por exemplo,
essa molécula está bem relacionada com durabilidade natural da madeira, de teca. Então, se a gente pode avaliar a quantidade desta molécula, a gente pode avaliar também a durabilidade da madeira, porque está bem relacionado. Então, tem um bom resultado, R quadrado de 0,92, está bom. Fizemos também estudo com densidade básica, por exemplo, o trabalho de Paulo Hein, aqui para de Eucalyptus xerophila, nós temos, a partir dos espectros de madeira, podemos avaliar a densidade básica da madeira. Fizemos na Exalc, com o professor Mário, modèle et autres collègues de modèles à partir de différentes espèces, Grandis, Coesiana, Resinifera, Colembia maculata, d'incluir as 4 espécies dentro do modelo e o modelo depois a gente pode usar o modelo para avaliar qualquer tipo de espécie, por exemplo. Nós fizemos uma comparação entre o número de espécies em função da qualidade do modelo, está bom. A gente pode também fazer uma mistura. Uma coisa, não sei se tem possibilidade, e se o resultado poderia ser bom, e de saber se, por exemplo, se você vai fazer uma mistura de eucaliptus e de pinus, não sei se vai funcionar, mas a gente pode tentar. Tem também propriedade o ponto de saturação das fibras, estabilidade dimensional da madeira. Fizemos porque está bem relacionado com a química e a gente pode fazer um modelo para avaliar, por exemplo, o ponto de saturação das fibras, né, com R quadrado de 0,9. Está funcionando bem para a teca. Fizemos no Togo também para um Pterocarpus erinaceus, e que temos mesmo uma repetição do trabalho para mostrar que qualquer tipo de espécie é possível. Fizemos também um modelo para avaliar propriedades mecânicas, como módulos de elasticidade, ângulo de microfluidez. Bom, os modelos não são tão bons, porque não aqui é química, mas tem uma relação provavelmente com a química, ou densidade, então a gente pode fazer modelos para esse tipo de propriedade. Mas, mesmo se os modelos são não muito bons, você pode usar esse modelo para, por exemplo, se você quer selecionar as amostras com altos valores, é possível, o menor valor é possível. Então, tem a possibilidade também de usar esse tipo de modelos. E, no final, tem propriedades mais complexas, por exemplo, a capacidade da madeira. Bom, você pode ver que tem modelos que são não muito bons, mas o problema é que essa propriedade é muito complexa, vem de muita coisa, e a medição também não é muito precisa. Ok, e tem outra coisa para classificar, para fazer uma classificação. Por exemplo, aqui, resultados da classificação tem classe de durabilidade da madeira, de teca, e fizemos um modelo para avaliar a classe de durabilidade. Tem classe 1, que não é durável, e classe 5, que é muito resistente. E você pode ver que, bom, tem um pouco de erro, porque o objetivo está na diagonal, tem um pouco de erro, mas são erros de vizinhos, ok? Tem também possibilidade desse tipo de estudo para avaliar a qualidade de painéis. Por exemplo, fizemos um modelo para avaliar a quantidade de madeira de eucalipto dentro de painéis com bagaço, ok? E para ver se tem possibilidade, funciona muito bem. Porque quando você vai aumentar a porcentagem de eucalipto, madeira de eucalipto, o sinal vai ser um pouco diferente e no final você pode modelizar. Outro exemplo são os produtos para conferir durabilidade, um material que não está durável. Fizemos um estudo para identificar se a gente temos um pedaço, amostra de madeira,
E tem madeira que são brutos, tem madeira que a gente aplica diferentes tipos de produtos do mercado. Depois fizemos um estudo a partir do aspecto para saber se podemos identificar os produtos do mercado que foi aplicado na madeira. E funciona bem e interessante quando a gente quer reciclar madeira. Tem produtos que são muito tóxicos, você não pode usar para fazer carvão, por exemplo, porque o churrasco não vai ser muito bom para a sua saúde. Tem outro trabalho com o professor Mário foi para avaliar o nível de trabalho da madeira. Por exemplo, é um madeira bruto, tem lixamento, aplicação de selador, diferentes etapas. Tinha 10 etapas e fizemos uma leitura de cada pedaço de madeira com esse espectro, 10 espectros cada um. E você pode ver aqui, tem uns espectros, tem regiões que dependem provavelmente do número de tratamentos, que vai aumentar em função do nível de trabalho da madeira. Você pode ver aqui. É bem sensível. E no final, a gente pode discriminar as diferentes etapas do trabalho da empresa e fazer um modelo também para avaliar qual é o nível de trabalho da madeira. E agora, eu vou beber um pouco de água. São os produtos que vêm da madeira. Fizemos um estudo também na Indonésia, na época, de PT Smart. A partir de Eucalyptus pelita, fizemos um estudo fizemos uma leitura dos espectros da madeira e depois tinha um processo para avaliar o rendimento em celulose, ok? A partir da densidade, a partir da quantidade de celulose. E fizemos um modelo, madeira foi em pó, ok? Fizemos um modelo ici em validação cruzada e depois fazer um teste. Então, significa que os resultados significam que a gente pode avaliar o rendimento em celulose a partir dos espectros de madeira brutas. Tem também um material que foi tratado com calor, ok? A diferente nível de temperatura. E você tem os espectros aqui das amostras, e quando você vai fazer uma PCA, você pode ver que tem grupos, tem agrupamento em função do nível de temperatura que foi aplicado na madeira. E mesma coisa, e aqui eu posso mostrar também que você tem variação em função do tratamento, você mesmo em outros artigos. E fizemos um estudo lá em Lavras, com colegas em Lavras. Você tem, por exemplo, aqui carvão, com um teor de carbono fixo diferente, a partir de 50, 70, 90, mais que 90. Você pode ver que são os espectros lá de carvão diferente, e você pode ver que tem uma curva bem diferente em função do nível de carbono fixo, em função da temperatura de carbonização. E outro trabalho da UFLA foi para discriminar em função da temperatura as amostras a partir dos espectros. E também esse aqui tem aqui para discriminar a amostra que vem da plantação ou a amostra que vem da floresta nativa, ok? Em função, independente da temperatura, ok? Para o carvão também, para a qualidade do carvão, o carbono fixo é muito importante no Brasil, lá no Minas Gerais especialmente, porque a gente está usando o carbono do eucalipto para fazer aço. E fizemos um modelo para avaliar o carbono fixo, a teor de carbono fixo, um bom modelo para avaliar com R quadrado de 0,94, então a partir dos espectros de carvão, não a partir dos espectros de madeira. Fizemos uma leitura do carvão, dos espectros, e depois fizemos um modelo. Então, eu vou terminar agora para perspectivas e algumas, como se chama, palavras para voltar em casa. E depois podemos ir na praia. Em termos de variabilidade de resultados de aplicação do NIR, você pode checar a literatura, tem muita coisa. Tem review em diferentes etapas, a diferentes anos. Tem já algumas reviews para
ter uma visão geral pouco da possibilidade de unir na parte da madeira. Uma coisa importante de trabalhar com qualidade, porque tem tutorial lá para saber o que você deve mostrar quando você tem modelo, diferentes coisas. Tem muita coisa, mas é importante de repetir. Então, no final, bom, o espectro é fingerprinting, ok, para fazer discriminação ou para avaliar uma propriedade quantitativa. Você deve escolher o bom equipamento em função de recursos, mas de objetivos também. Tem diferentes coisas em função. E em função do equipamento, você tem um range diferente da comprimento de ondas e outros. E também você deve fazer competência para fazer a calibração, para validar, precisa de como saber tudo e para cuidar do trabalho, para supervisar o trabalho. Bom, o NIR não funciona para tudo. Né? Okay? Tem, por exemplo, tem o regime DER que apresento na época, que mostra que tem coisa, você tem um recordado de 0.4, muito ruim. Então, mas é lógico, tem algumas coisas que você não pode fazer. A gente pode fazer muita coisa com o NIR, não tudo. Com o NIR, podemos usar diferentes tipos de material. Né? Você pode madeira em pó, com lixamento, sem lixamento, em diferente granulometria. Você deve fixar no início qual tipo de material você vai usar, mas a gente pode usar tudo. E, em geral, é melhor de usar a faixa, a parte transversal, okay, para medir o espectro. Aqui, outro lado, não é muito bom, é melhor de medir essa parte. Cuidado com umidade. Então, outra coisa, por exemplo, se a pergunta é, a gente vai fazer o melhor modelo se tem muita amostra ou o mesmo modelo se tem pouco de amostra. Tudo depende da qualidade do laboratório para as análises de referência, as análises das propriedades. Você pode ver aqui, tem um modelo com 90 amostras, tem a quadrada de 0.89, e, por exemplo, eu escolhi em random 114 amostras de aqui, e eu fiz um modelo novo. Você pode ver que os resultados são iguais. Então, o número de amostras não vai ajudar muito para melhorar o modelo. Em geral, é importante de escolher amostras que têm um valor pequeno, um valor maior, para ampliar a variabilidade e o uso do modelo. E agora tem o último ponto, é a imagem hiperspectral. Tem já uma revisão, uma review de possibilidade de usar a imagem hiperspectral para madeira e produto da madeira. Bom, a imagem hiperspectral é muito simples no final. Para uma imagem, você tem um pixel, ok? A ideia da imagem hiperspectral, a cada pixel você tem um espectro. Aqui, os pixels são um pouco grandes, hein? Só para mostrar, mas em geral tem pixel de 100 microns, ok? 100 micrômetros. Então, você tem uma amostra que tem 10 centímetros, 20 centímetros de diâmetro, você tem milhares de espectros. É interessante porque você pode escolher as regiões, você pode pegar tudo para fazer um espectro médio, isso é uma possibilidade interessante. E na minha equipe agora temos equipamento para fazer, está aberto para trabalhar juntos, e este ano vamos comprar esse equipamento para usar no campo. Outra coisa. Temos equipamento que é a partir de 400 nanômetros até 2500, tem dois tipos de equipamento, tem portátil, esse é bem portátil, esses são de banca, ok? E já temos alguns artigos que podem mostrar a possibilidade de usar imagem hiperspectral com madeira. Temos um artigo com Roger Chambi-Legoas aqui, foi bom, mas tem outra coisa interessante. Só para mostrar o exemplo da possibilidade da imagem hiperspectral, por exemplo, temos madeira da amostra que vem da Notre-Dame,
ok? Em Paris, lembra que tinha um fogo grande, mas podemos pegar a amostra para estudar um material muito antigo e também para saber o que passa com o fogo, né? O tratamento do fogo. Então, temos um pedacinho aqui de madeira, então, no centro do tronco, e aqui são a parte da casca, perto da casca. E fizemos uma PCA e depois temos este tipo de imagem, a imagem PC1, PC2, PC3. E você pode ver que, por exemplo, a PCU não tem muita informação mais que a gente pode olhar, por exemplo. Tem a parte de carvão aqui, tem madeira aqui, tem uma região intermediária, né? Você pode imaginar. A gente pode mais ou menos reconhecer as regiões, mas quando vamos passar a PC2, você pode ver que tem outra coisa que você não pode ver aqui. Você pode ver aqui que tem as marcas de anéis de crescimento de madeira que são mais densas e provavelmente o calor pode chegar aqui e tem tem um problema que aqui a madeira está um pouco afetada para a calor, ok? É aqui menor. Então, o princípio da imagem perspectral, você pode ver as coisas que você não pode ver em geral. E, ok, para terminar, just one more slide. Not this one, but lembra que tem a icebreaker, você tem aqui uma imagem lá de comida e de bebida. Eu vou explicar por quê. Porque no final, tem aqui carne de vaca, tem aqui coconut milk, tem mandioca, tem carne de porco, tem cerveja. E você pode encontrar artigos que vai trabalhar com os diferentes produtos. Então, a questão se o NIR está muito usando, a resposta é yes, sim. Você pode usar para muita coisa, coisa interessante. Bom, é uma forma de piada. E, bom, muito obrigado para todos, para sua atenção, e muito obrigado aos estudantes que são agora amigos e também colegas que são amigos a diferentes países. Obrigado. Obrigado, Gilles. Nós que agradecemos a sua Foi um brilhante palestra. Foi um pouco complicado para mim com português, mas bom. Olha, nem parece que você está há 2 anos sem vir ao Brasil. Muito bem, fluente. Porque tem estudante aqui do Brasil que me ajuda a falar em português. Gilles, em nome da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia da Madeira, eu gostaria de realmente agradecer a sua participação, brilhante participação, né? São muitos anos de dedicação, de trabalho, e você demonstra isso sempre, e aqui na palestra não foi diferente. Muito conhecimento, muita informação. Eu vou encerrar a palestra, vou terminar aqui a gravação, só para o vídeo, para a gravação não ficar muito grande, daí a gente conversa um pouco mais, tá bem? Uhum.